Ok. Bom dia a todos que estão participando dessa nossa aula. Curso Fernanda Pérez, fazendo mais uma aula remota para você. Hoje, o assunto função polinomial do primeiro grau, esse assunto tão cobrado em concursos e provas, principalmente no Enem, e você vai se dar muito bem, meu bem, porque vai aprender isso e vai ficar tudo jóia. A galera que está entrando aí, por favor, para se comunicar comigo, só é utilizar aí o bate-papo, a lateral, que a gente vai respondendo suas dúvidas. Primeiramente, a função primeiro grau, chamada, né, função primeiro grau, é uma função polinomial do primeiro grau. Professor, por que polinomial? Porque é um polinômio que dá a característica básica para essa função. Função, o aluno tem que entender que é uma lei. Função tão somente é uma lei. Que lei? Uma lei de associação. Quem pega quem? Ah, que fuleiragem. É isso mesmo. É a lei que vai determinar a associação entre duas variáveis. Um é o domínio, o outro é a imagem. Então, o domínio vai pegar a imagem. Quem vai determinar isso é uma lei de associação. E essa lei, dependendo da forma que ela se aparece, né, que ela se apresenta, ela vai ser classificada em 5 situações diferentes que você estuda no ensino médio. Quais? Polinomial do primeiro grau, porque é um polinômio do primeiro grau que representa uma função polinomial do segundo grau, porque é um polinômio do segundo grau que representa uma função modular, que é a tua variável independente vem no módulo, uma função exponencial, porque a tua variável independente vem lá no expoente, e uma função logaritmo, quando a tua variável independente vem no logaritmo, ok? Então, o que nós temos? Essas 5 situações, lembrando que toda função é uma lei de associação. Quem se associa a quem? Quem pega quem? Quem faz o par? Aquela situação que você já estudou de relação binária. Beleza, então. Você também guardou a informação de que a função, né, é quando você tem uma relação entre dois conjuntos e ela tem que obedecer 2 condições para que seja classificada como uma função. Tá? Essa relação tem que obedecer a duas condições. Quais? Todo mundo do primeiro conjunto tem que se relacionar. E só pode se relacionar uma única vez. Ou seja, só é tchu. Não pode tchu, tchu. Não pode. Tá? Então, todo domínio só tem uma imagem. Todo domínio só tem uma imagem. E todo domínio tem que ter imagem. O áudio está muito baixo. Espera aí. Peraí. Meteu o meu, pelo menos aqui. Melhorou? Vou falar mais próximo aqui e aumentar o tom de voz. Adriana, diga aí se melhorou, por favor. Melhorou. Super Gêmeos, ativar. Continuando. Então, olha só. Nós sabemos que, para ser função, acontece uma relação de um conjunto com outro conjunto e tem que obedecer a 2 condições. Quais essas condições? Primeira, todo mundo do primeiro conjunto tem que se relacionar. E só pode se relacionar uma única vez. Tá? Então, isso daí vai ser uma função. Tá? Lei é a função de... A função é uma lei de associação e todo domínio, tá, tem que ter uma única imagem. A imagem pode ter infinitos domínios, tá? Você observa que isso acontece quando você tem, por exemplo, uma função constante e todo domínio tem a mesma imagem. Então, imagem pode ter vários domínios, mas domínio só pode ter uma imagem. Fuleiragem.
Tá, tudo bem. Hoje, a gente vai dar ênfase a um tipo de função, a função polinomial do primeiro grau. E por que ela é chamada assim? Vamos primeiro trabalhar a motivação do estudo desse conteúdo, tá? Você sabe que o que acontece com a matemática é o seguinte: você cria modelos matemáticos para resolver. Você tem que desligar o seu áudio aí, quem está com o áudio ligado, para não dar essa discordância aí, tá? Vamos lá. Então, olha só. Vamos primeiro estudar a situação de modelagem. O que é modelagem, professor? É aplicar um modelo matemático para resolver um problema real. Tá? Um modelo matemático que resolva um problema real. Vamos criar, então, este problema real, uma situação problemática. Uma situação de problema matemático, né? Olha só. Hoje, você observa que há muitos aplicativos de transporte, né? O mais conhecido dentre todos aí, pelo menos para mim, Uber. Mas havia o táxi. Havia não, tem ainda o táxi, né? O serviço táxi. Você, se não sabe, eu vou te falar, o táxi tem o que a gente chama de bandeirada. O que é a bandeirada? É um valor fixo que você paga. Na hora que você para um táxi, você já paga um valor fixo, tá? E aí você entra no táxi, se acomoda, se senta, né, cruza as pernas e diz o endereço. E o taxista vai levar o carro. Começa a ser cobrado um valor por quilômetro rodado. Note, você já está pagando a bandeirada, que é um valor fixo por ter pego o táxi. Não interessa a distância que você vai andar. Você vai pagar o valor da bandeirada, tá? E depois começa a contar a distância que você está andando dentro desse táxi. E aí já é cobrado um valor por quilômetro rodado. Ao final da sua corrida, quando você chega no seu destino, parou, tal, vai descer lá, vai ter que pagar. Ele vai te cobrar o valor pelos quilômetros rodados, mais a bandeirada. Aí você paga, tá? Agora nós vamos colocar uma situação. Vamos colocar assim, a bandeirada, R$ 5. Vamos colocar que a bandeirada seja R$ 5. R$ 5, tá? Eu acho que está mais atualmente. Atualmente deve estar mais, mas vamos colocar R$ 5. E vamos colocar R$ 4 por quilômetro rodado. R$ 4 está bom. Eu ia colocar 3, vou colocar 4. R$ 4 quilômetro rodado. Tá. Então, eu estou pagando R$ 5, né, por a bandeirada e mais R$ 4 por quilômetro rodado. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta para você. Você pegou esse táxi, tá? E você fez uma corrida de 10 quilômetros. Fez uma corrida de 10 quilômetros. Quanto você vai pagar ao final dessa corrida? Responda aí no nosso bate-papo. Valendo um muito obrigado nesse momento. Vai. Você sabe que o preço da bandeirada, R$ 5. Você fez uma corrida de R$ 5 e a bandeirada. Ele cobra mais R$ 4 por quilômetro rodado. Aí você fez uma corrida de 10 quilômetros. E eu te pergunto, quanto você vai pagar ao final dessa corrida? Ninguém respondendo o que está ocorrendo? Travou? Você está pensando? Alô, alô, galera? Olha só. Se você está pagando R$ 4 por quilômetro rodado, então você vai pegar o 4 e multiplicar por esse 10. O 10
São os 10 quilômetros rodados, ok? Então, você vai ter que pagar esse valor aí. Que valor é esse aí? R$ 40. 4 vezes 10, você vai estar pagando R$ 40. E você tem que pagar mais os R$ 5, tá? Mais R$ 5 da bandeirada. Então, o total que você vai pagar, R$ 45 nessa sua corrida, tá? Este problema aí é um problema de função polinomial do primeiro grau. O pessoal está me acompanhando aí? Pararam? Estamos comunicando aqui no... Então, essa é a maneira de você pensar, pelo menos o, o modo, né, matemático de modelar essa situação seria esse daí. Então, você observa aí que eu peguei o 4, porque eu estou pagando R$ 4, né, por quilômetro rodados. Como eu rodei 10 quilômetros, tá? Dá 40. E aí tem o mais 5, que é a bandeirada, que é um valor fixo. Então, eu vou pagar R$ 45. Se eu fosse fazer uma corrida de 20 quilômetros, eu iria pagar os R$ 4 vezes o 20. Por quê? Porque, de novo, eu informo que esses R$ 4 é por cada quilômetro rodado. Se você está rodando 20 quilômetros, vezes 4, já vai dar 80. Só que você tem que pagar mais, né, os R$ 5 que é da bandeirada, que é um valor fixo. Então, você vai pagar um total de R$ 85. Tá? Então, aqui, ó, 10 quilômetros, a corrida você pagou 45, 20 quilômetros você vai pagar 85. Então, você começa a formar o quê? Começa a formar pares ordenados. Olha só, você poderia ter aqui, ó, o 10, representando os 10 quilômetros, ele se casa com o 45, tá? Assim como aqui, ó, agora o 20 se casa com 85. Ó, tá? Então, você observa aí que tem uma lei que faz se casar. O 10 se casou com 45. O 20 se casou com 85. Tá? Sempre uma função é uma lei de associação. Tá? A função, na verdade, ela precisa de 3 elementos para se realizar. Qual? O conjunto domínio, tá? Que no nosso caso aí é o conjunto das distâncias. Preciso do conjunto contradomínio, que dentro do contradomínio estão as minhas imagens. Quem são as minhas imagens aí? 45, 85, ou seja, o valor a ser cobrado, os valores a serem cobrados. E, por fim, precisa da lei de associação. Então, eu preciso desses três camaradas aí para definir uma função, tá? Então, no nosso caso aí, você está vendo que está formando os pares. Esses pares, eles fazem parte do gráfico. Então, para você dominar uma função, estudar e entender tudo dessa função, é preciso que você saiba fazer a leitura dos gráficos. E nós vamos já chegar no gráfico também aqui. Tá? Eu só estou preocupado aqui que a galera não está se comunicando comigo aqui no bate-papo aqui. Que o pessoal não... Peraí. Vamos continuar. Beleza. Aí, olha só, nós já temos, então, essa situação. Eu posso generalizar essa situação, então, aí. De que forma? Bem, eu sei que eu estou pagando R$ 4 por quilômetro rodado. Ainda há pouco, eu coloquei 10 quilômetros.
Depois, 20 quilômetros. Só que agora eu vou dizer que é uma quantidade de quilômetros que eu ainda não defini. Então, eu posso chamar de X. Eu não sei qual é essa distância que eu vou percorrer. Vou chamar de X. Então, eu vou fazer 4 vezes X, mas eu tenho que somar com a bandeirada, ou seja, com aquele valor fixo, R$ 5. E isso daí vai me dar quem? Vai me dar o valor a ser pago. Eu posso chamar de Y, o valor a ser pago. Você observa, então, que o que ocorre aí é o seguinte: você vai dar um valor para X e a função vai fazer com que se case com o valor de Y, formando par ordenado X e Y. Olha só, tá? Então, essa lei de associação, dependendo o formato dela, ela é classificada de acordo com um nome, né? Nesse caso aí, esta lei é chamada de função afim. Para muitos, função do primeiro grau. Para os matemáticos, função polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque se você olhar isso bem aqui, ó, 4x mais 5 é um polinômio. Isso aí é um polinômio, tá? E esse polinômio, ele é do primeiro grau. Porque essa variável aqui, o maior expoente dela é 1. Tem um bem aqui em cima, só que a gente não põe, né? Porque x elevado a 1 é x, pô. Assim como 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 4 elevado a 1 é 4, 5 elevado a 1 é 5, x elevado a 1 é x. Ora, beleza. Então, eu posso escrever essa situação que está bem aqui da seguinte forma, então. Posso colocar primeiro y. Y vai ser igual a 4 vezes o x. 4 vezes x dá 4x, pô, tá? Mais o 5. Olha só, uma função polinomial do primeiro grau. Tá? Uma função polinomial do primeiro grau você tem aí. Tá? E eu também posso trocar essa escrita para essa escrita aqui, ó. Ou posso escrever assim. Você nota o seguinte, olhando para o primeiro exemplo aqui, ó. Quando x era 10, quando x, ou seja, a corrida foi de 10 quilômetros, você pagou R$ 45. Quando a corrida foi de 20 quilômetros, você pagou R$ 85. Tá? Olha só. Então, dependendo do x, o y muda de valor. Quando esse x era de 10 quilômetros, o valor a ser pago foi de R$ 45. Tá? Foi de R$ 45. Quando essa corrida foi de 20 quilômetros, aí o valor a ser pago foi para R$ 85. Percebeu? Tá? E se você, vou colocar mais um exemplo aqui, ó. Se nós fizéssemos uma corrida agora de 30 quilômetros, vou colocar aqui, ó, 30 quilômetros, tá? Então, seria essa situação aqui para eu calcular. Olha só. 4 vezes 30 vai dar 120, com 5, 125. Olha só. Tá? E eu sei que, então, que o 30 está casando com 125. Olha só. Formou esse par ordenado aí. Você observa o seguinte, que quando o x aumenta em 10, o y aumenta em 40. Entendeu? Ó, eu tinha no primeiro exemplo 10, passei para 20. O valor que era 45 pulou para 85, aumentou 40. Aumentou 40. Depois de 20, eu pulei para 30, aumentando mais 10. E aí o 85 mais 40, que foi para 125. Entende que há uma proporcionalidade sendo mantida? O x aumentou, vai aumentando de 10 em 10, o y está aumentando de 40 em 40. Tá? Isso daí te dá uma ideia de que, além da ideia de proporcionalidade, te dá a ideia das progressões aritméticas. Isso daí é uma PA. Isso aí é PA.
função polinomial do primeiro grau, eu posso fazer uma analogia, um estudo, né, referente à função, às progressões aritméticas, PA. A mesma linha de raciocínio. E também a juros simples. Isso aí passou um tempo de 10 dias, aumentou R$ 40 que você está me devendo. Passou mais 10 dias, passou a pagar, a dever mais R$ 40. Mais 10 dias, mais R$ 40, juros simples. Então, são esses três assuntos aí que estão interligados. Na verdade, é o mesmo teor. Que fuleiragem. Beleza. Então, você tem essa situação aí. Eu posso escrever a função da seguinte maneira. Você vê e observa, e nota, e entende, e percebe que o y vive em função do x. Tá? O y vive em função do x. Nesse momento, muita calma nessa hora, porque a Fernanda voltou. Eu acho que ela está observando aí, né? Ou não, sei lá. Vamos lá. Então, é o seguinte. Você observa, então, que o, o y vive em função do x. Tá? Quando o x é 10, o y foi 45. Quando o x foi 20, ele mudou para 85. Quando o x foi 30, ele mudou para 125. Então, cada corrida, cada distância tem seu valor. Cada distância tem seu valor. Você observa que isso aí é realmente uma função? Porque, olha só, o primeiro conjunto é o conjunto da distância. Toda distância tem seu valor, ou seja, todo elemento se relaciona. E só tem um valor. Pô. Se você faz uma corrida de 10 quilômetros, você não pode ficar na dúvida, olha, não sei se vai dar 45 ou se vai dar R$ 65, porque não existe isso. Só tem um valor a ser cobrado. Se cobrar outro valor, estão te roubando, ou você não sabe fazer conta. Entendeu? Então, toda distância só tem um valor a ser pago. E toda distância tem o seu valor a ser pago. Entende? Então, isso aí cabe certinho dentro da definição da nossa função. Ou seja, a relação entre esses dois conjuntos faz com que todo domínio tenha uma imagem, ou seja, toda distância tenha um valor a ser pago, e somente um. Realmente isso é uma função. Tá? Então, eu posso escrever da seguinte forma aqui embaixo. Eu posso escrever assim, ó. O y, ele vive em função de quem? Do x. Aí eu posso escrever assim, ó, f de x. Aí igual a 4x mais 5. Pronto, tá aí. Eis aqui, esta é a cara, é a face, o modo de se apresentar de uma função, vou colocar de vermelho aqui, uma função polinomial do primeiro grau. Por que polinomial? Porque é um polinômio que a representa. E esse polinômio é do primeiro grau. Então, você chega à seguinte conclusão. Não existe grau de função. Função não tem grau. Quer dizer, função do primeiro grau. Isso é até errado de falar. De quê? Porque a função não tem grau. Pô, a função é uma lei. A função é quem faz, quem pega quem. Só isso. Isso é uma função. Agora, quem representa essa função? É um polinômio do primeiro grau. O polinômio tem grau. O polinômio tem grau. A função não tem grau. Então, o nome dessa função é a função afim. Afim de quê? Afim de te reprovar. Mas é isso que a gente deve guardar. A modelagem, a aplicação, como é que eu consigo aplicar isso no meu dia a dia? É assim que as questões se apresentam hoje em dia, ou seja, contextualizadas, né? E aí você tem que procurar o melhor modelo matemático para fazer a resolução, tá? Então, temos então a introdução, a motivação do nosso estudo, tá? Nessa aplicação aí da cobrança de uma corrida de táxi, você observa bem a aplicação da função polinomial do primeiro grau. E eu pergunto a você, está entendido? Posso continuar? A gente pode continuar. Se tiver dúvida, comente aí, fale aí no bate-papo. Até parou de o pessoal se comunicar no bate-papo, eu estou até preocupado.
Alô, gente? Fala comigo. Pode sim, professor. A Emily mandou eu continuar. Beleza. Oi, prof, estou te ouvindo. Fernanda? Oi! Tá bom. O pessoal já respondeu aqui no Valeu, bate-papo com vou a Emily. silenciar. Tá. Beleza. Então, vamos continuar. Então, nós já temos isso aí, tá? A função polinomial do primeiro grau. Agora, vamos observar alguns elementos que se apresentam, que vai aparecer, né, na função polinomial do primeiro grau. Então, nós já vimos esse exemplo aqui. Beleza. Então, eu vou apagar aqui, tá? Para a gente continuar a escrever. Então, apagando aqui. Beleza. Então, a função polinomial do primeiro grau, na verdade, ela se apresenta assim, ó. Nós temos o y, tá ok? Igual, tá? Y igual a um valor, tá? No nosso caso aí, ainda há pouco, no nosso exemplo, o nosso valor era o 4, mas eu posso chamar de A. Quem é esse A? Um número real qualquer. Professor, aumente a tela. Pronto. Aumentei a tela. Tá melhor assim, Emily? Melhorou? Tá? Então, olha só. Eu tenho y, tá? Que no nosso caso, quem era esse y? O valor a ser cobrado. Aí temos a, que no nosso caso lá era o 4. Tá? Então, quem é... E por que o senhor está colocando o a, então, senhor? Porque esse a é um número qualquer, um valor real. Tá? Pode ser... o 4, como eu coloquei ainda há pouco, podia ser 2, podia ser 3, podia ser negativo, podia ser fracionário, tá? Então, é um número. Aí eu tenho a outra variável aqui, o x, tá? Essa variável aí, no nosso estudo ainda há pouco do táxi, era a distância, tá? E mais o valor fixo, que eu posso chamar de b, tá? Eu posso escrever assim, ou posso escrever assim, ó. O y vive em função de quem? Do x. E aí vai ficar assim, ó, ax mais b. Olha que fuleiragem. Ficou assim, ó. Tá? Agora, eu já sei como se apresenta uma função polinomial do primeiro grau. Ela se apresenta dessa forma aqui, ó. Sempre assim. Ela vai ter as duas variáveis. Quem são as variáveis? Y e x. Sempre função faz casar um valor de uma variável com outra variável. Ela faz essa relação, entendeu? Ela pega um valor de uma variável, pega outro valor de uma variável e diz assim, ó, vocês vão se casar. Por quê? Porque eu estou mandando fazer isso de acordo com a minha lei. Nesse caso aí, ele olhava para a distância e dizia assim, ó, a distância eu vou multiplicar por 4, somo com 5. O resultado você vai pegar. Entendeu? Então, tá. Então, eu tenho duas variáveis. Em toda a função, tá? Nesses 5 casos de funções que nós estamos estudando no ensino médio, existe a função independente existe a variável independente e a variável dependente, tá? Presta atenção. Existe a independente e a dependente. Quem é quem? Sempre é o seguinte, para você sacar. Quando você escrever a função, te deram a função, por exemplo, te deram assim, no nosso exemplo ainda há pouco, colocaram assim o y, ou seja,
O valor a ser pago era igual a 4 vezes a distância mais 5. Esse foi esse exemplo que deram para a gente aí. Então, você observa que nessa função tinha duas variáveis, o x e o y. Quem é quem? O y depende do x. Para você dar o valor da corrida, tem que saber a distância percorrida. Né? Para você saber o valor da corrida, tem que saber a distância percorrida. Fuleiragem. Então, a distância percorrida é a variável independente, é o x. E o valor da corrida é a variável dependente, é o y. Para você guardar independente está no interior da função, está do lado de dentro. A independente está no interior. A dependente está do lado de fora. A dependente está do lado de fora. Que fuleiragem. O y é a dependente e o x é a independente. Então, nós temos as duas variáveis. A variável dependente e a variável independente. Está no interior, está dentro, é o chat. É o chat. E a dependente está do lado de fora, é o y. Tá? Então, nesse caso, a gente já sabe quem é a independente, quem é a dependente. E como se apresenta uma função afim, ou função polinomial do primeiro grau. Tá, beleza. Olhando aqui para cima, nesse caso aí que eu acabei de colocar em destaque, você observa que está escrito A e B no valor do nosso exemplo 4 e 5. Porque esse A e B pode ser qualquer valor, cara. Pode ser, né? Valores reais, pode ser valores reais. Tá. Só que eles têm nome e têm suas características, têm as suas obrigações. E tem as suas obrigações, tá? Como assim, professor? Olha só. Esse camarada bem aqui, o A, ele tem um nome. Esse A, ele é quem? Na nossa situação aí, quem ele é, tá? Vou te mostrar quem esse cara é. Ele é o seguinte, este A. Este A, ele é tão somente chamado de coeficiente angular. Ele é o coeficiente angular. O A, tá? A função polinomial do primeiro grau, ele tem esse valor na frente da variável independente, que eu representei por A. Mas o nome dele é coeficiente angular. Ele é o coeficiente angular. E, professor, quem é o B? Vou te mostrar aqui. O B, esse cara bem aqui, ó, o B, chama-se coeficiente linear. Tá? Então, esses dois caras aí que vão compor a escrita da função polinomial do primeiro grau. Tá? Então, nós temos toda função polinomial do primeiro grau, ela é escrita nesse formato aí. F de x igual a x mais b. Quem é b? São valores reais. E mais o nome do A, coeficiente angular. E o nome do B, coeficiente linear. Um é o angular, coeficiente linear. Tá? Importantíssimo saber quem são e o que eles representam para a função. Presta atenção. Você deve entender também que toda função tem o seu gráfico característico. A característica principal, tá? A característica dela, intrínseca a ela,
ou seja, da função afim, é que o gráfico é uma reta. A função do primeiro grau é uma reta. Sabe isso? A função do primeiro grau é uma reta, tá? E até porque a reta, para ela crescer, ela vai crescendo proporcionalmente, tá? Porque se não for proporcional, como aí você observa a curva, né, de contágio do vírus que a gente está passando aí para esse momento singular na nossa história, se bem que não é singular porque já aconteceu outras vezes, né? Mas é um momento diferente, pelo menos, né? Da história da humanidade, o contágio não é proporcional, não mantém uma reta, ele dispara assim, ó, então fica uma exponencial. Também é outro tipo de função e tem o seu gráfico uma característica. A gente diz, o matemático diz que o gráfico da função exponencial explode. Tá? Isso quando é crescente. Né? Nesse nosso caso aqui, é uma reta. Sempre que você vê o gráfico de uma reta, trata-se de uma função polinomial do primeiro grau. Tá? Então, a função do primeiro grau é uma reta. Então, este cara aqui, o A, o coeficiente angular, ele tem uma característica dele. Ele tem uma função, ele tem uma responsabilidade. Como se fosse uma empresa, ele é responsável pelo quê? Responsável pela inclinação da reta. Se a reta é crescente, se a reta é decrescente, se a reta é constante, é ele que define. É ele que a gente vai procurar, vai cobrar. Ei, vem cá, qual é o teu valor? Aí o A, vamos supor, ele diz assim, eu sou positivo, então a reta é crescente. Qual é o teu valor? Aí ele diz, eu sou negativo, então a reta é decrescente. E se ele for igual a zero, aí a reta é estável, sim. Tá? Então, o coeficiente angular, ele tem esta responsabilidade no gráfico da reta, da função afim. Ei, professor, e o coeficiente linear? Bem, o coeficiente linear, o nome já diz, linear. Ele vai tocar a linha, ele vai tocar uma linha. Que linha ele toca? Do y. Aonde ele tocar o y, lá é o valor do b. O coeficiente linear, você não pode esquecer disso. Coeficiente linear é aonde a reta toca o b. Aonde a reta passa para tocar o b, tá? Você tem, desculpa, para tocar o b, não, para tocar o y. Você tem o sistema cartesiano ortogonal x e y, bem assim, né? Forma uma cruz. Eu vou fazer daqui a pouco, tá? Você tem assim, ó. Esse aqui é o x na horizontal, esse aqui é o y na vertical. Quando você fizer o gráfico, que é uma reta, você vai tocar no eixo x e vai tocar no eixo y. Vai ter que tocar. Tá? No momento você vai tocar. Quando você tocar no eixo y, lá, aquele ponto é o coeficiente linear. Aquele ponto é o valor do b. Entendeu? Então, esses dois caras aí, nós vamos carregar para sempre essa informação. Não pode fugir da sua cabeça. Quase todas as questões referentes à função do primeiro grau, função afim, função polinomial do primeiro grau, você tem que utilizar o coeficiente angular e o coeficiente linear. Tem que estar sempre claro na sua cabeça quem é quem. E qual a responsabilidade de cada um. O A é responsável pela inclinação da reta. E essa inclinação tem a ver com o ângulo com o eixo X. É por isso que é angular. Vai movendo, esse ângulo move. Então, por isso que é coeficiente angular. E o valor do B é onde a reta toca o eixo Y. E o eixo Y é uma linha. Onde tocar, lá é o coeficiente linear. Entendeu? Mas não vamos ver isso aí no estudo do nosso gráfico. Tá ok? Então, vamos apagar aqui e vamos para o estudo do gráfico. Gráfico da função afim. Beleza. Então, olha como ficou bonito a palavra gráfico. Olha, tá mais bonito ainda. Olha, gráfico agora. Gráfico da função afim. Beleza.
Então, o gráfico da função aqui, lembro novamente, deixa eu colocar bem aqui, ó, é uma reta, tá? É uma reta. Vamos trabalhar com uma reta, então. Função do primeiro grau é uma reta, tá? Agora, para eu fazer o, o gráfico dessa função, cara, a melhor maneira de fazer o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é o seguinte: já que ela é uma reta, eu preciso de dois pontos para traçar essa reta, para desenhar essa reta. Eu preciso, no mínimo, de dois pontos. Se eu tiver só um ponto, eu não posso determinar essa reta. Por quê? Porque por um ponto passam infinitas retas, né? Se você colocar um ponto no plano, passa essa reta aqui, passa assim, passa assim, passa assim, passa um monte de reta. Mas por dois pontos, só tem uma reta que passa. Só tem uma reta que passa por dois pontos, tá? O que eu estou dizendo é o seguinte: se você tiver dois pontos, por exemplo, aqui, ó, se você tiver dois pontos, você quer traçar uma reta. Você chega uma reta aqui e traça assim, ó, por esses dois pontos aqui, ó, verde, estão aqui na ponta, só essa reta passa por eles. Não existe mais nenhuma outra reta que passa por eles, tá? Agora, se você só tem um ponto, imagine um ponto bem aqui no meio, esse ponto bem aqui no meio. Se você poderia ter outra reta passando por aí. Essa reta bem aqui, ó, passando por esse ponto bem aqui. Poderia ter outra reta também. Essa outra reta aqui, ó, passando aqui no meio. Poderia ter outra reta também, ó, passando também por ele. Aqui, ó. Você observa que todas essas retas estão passando por esse ponto bem aqui, ó, no meio, tá? Então, por um ponto, passam infinitas retas. Mas por dois pontos, só everybody good morning. O quê? Só passa uma reta. Isso que eu falei em inglês. Quem não sabe inglês se perde comigo. Então, por dois pontos, só tem uma reta que passa por lá. Então, cara, a melhor maneira de fazer o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, ou seja, uma função afim, é descobrir esses dois pontos. Ah, é. E nós vamos trabalhar com dois pontos específicos. Quem? O ponto aonde a reta toca o eixo X e o ponto onde a reta toca o eixo Y. Espera aí, professor, aonde toca o eixo Y, o senhor já falou? É o coeficiente angular, coeficiente linear. Esse coeficiente linear é onde a reta toca o eixo Y. É o B. É o B. É o B, 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 B. É o B. Então, eu já sei o seguinte. Cada deu uma função, eu já sei onde toca o eixo Y. Só é olhar para o valor do D. Por exemplo, naquele gráfico do táxi, que era 4x mais 5, eu ia tocar no 5, no eixo Y. 5. O gráfico ia tocar no eixo Y, no 5. Né? E o coeficiente... Ouviram que nada lhe adiantou, porque não se uniram pela fé com aqueles que a tinham ouvido. Nós, porém, que acreditamos, entramos no descanso, como foi dito, tirado, jurei... Alô, dá um áudio aí vazando aí. As obras, sem dúvida... eu vou te perguntar depois. As obras, sem dúvida, foram concluídas com a criação, isso faz parte do teste. As obras, sem dúvida, foram concluídas com a criação. Quem é que está com o áudio vazando? Vocês estão ouvindo? Deu uma parada agora. Tá. Vamos continuar. Mas eu não... a Emily está dizendo que o meu slide está na tela pequena. Não, eu não estou usando slide, tá? Estou usando o Word.
que é na tela compartilhada. Vocês não estão vendo aí ó, a explicação no Word? O Guilherme está dizendo aqui, está de boa a fuleiragem. Ah, que bom, pô, que isso, olha eu aí, nós. Estava preocupado já. Com fuleiragem. Ah? Vou continuar então. Podemos continuar? Depois dessa interrupção do além. Tá de boa mesmo, a Adriana está dizendo. Tá beleza. Então, vamos continuar, tá? Então, eu preciso saber 2 pontos da reta somente. Aí eu traço a reta. Porque lá no seu colégio, a professora ou o professor do seu primeiro ano fez diferente. Ele foi dando valores para X, jogava na função, descobria valores para Y, casava, formava o gráfico. Né? Esta é uma maneira, só que é uma maneira Pikachu e você tem que evoluir. A Adriana está dizendo, gente, tá para ocultar as pessoas que estão com o vídeo desativado. Fica somente a tela do professor. É justamente isso. Eu só não sei como que a Adriana está falando, como é que faz isso que a Adriana está falando, mas é isso mesmo, cara. Vamos lá, vamos seguir o que a Adriana está colocando aí, cara. Ora, você não sabe mexer em computador, não? Bem. Ih, já tem gente com áudio ligado aí. Desliga o áudio. Bem, continuando então. Meu Deus! Fernanda, é o teu áudio que está ligado, é? Eu não sei usar o aplicativo, o professor manda desligar o áudio. Não sabe desligar um áudio. Quem é que não sabe desligar o áudio? Deixa eu ver se eu consigo desligar por aqui. Ó, desligou. Tá? Isso é coisa que a gente vai descobrindo. Eu também zeradão nesse negócio aqui, mas no início é assim, depois piora. Vamos lá. Tá? Então, voltando para o gráfico da função afim, a função polinomial do primeiro grau. Nós sabemos que é uma reta, tá? E que eu preciso de 2 pontos, né, para poder descobrir, poder escrever essa reta. Ah, tá. Um ponto é onde eu toco o eixo Y. E onde toco o eixo Y, pô, é o valor do B, chamado coeficiente linear. Fuleiragem. E o outro ponto, professor, é onde toca o eixo X. Professor, é o A? Não. O A é responsável pela inclinação da reta. Ele é somente responsável pela inclinação da reta, o valor do A. Aonde eu toco o X, lá é a minha raiz. Aonde eu toco o X, lá é a minha raiz. A raiz da função, tá? Para você descobrir, é onde você toca o eixo X. O ponto onde a reta toca o eixo X será sempre a raiz, sendo obtido igualando a função a zero. Olha a informação. O ponto onde a reta toca o eixo X será sempre a raiz, sendo obtido igualando a função a zero. Tá? Então, para eu saber os 2 pontos, é fácil, pô. O camarada me deu a função. Eu olho primeiro para o valor do B. O valor do B é onde eu toco o eixo Y. E para descobrir onde eu toco o eixo X, eu pego a função igual a zero. Quando eu igualo a zero, ela se torna uma equação. Uma equação do primeiro grau. E para eu resolver, eu isolo quem eu quero encontrar.
Deixo para um lado, jogo todo mundo para o outro lado. Faço a conta e descubro o valor. Ah, fuleiragem. Aí eu descobrindo esse valor, eu sei aonde toca o eixo X. Eu traço a reta. Vamos ver um exemplo, então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou apagar essas retas que eu fiz aqui, ó. Jumping to the counties, everybody, thousand, pronto. Agora eu quero fazer, vamos ver um exemplo? Vamos! Esse nosso exemplo, ele é o seguinte, ele é esse daqui, ó. Vou colocar assim, y ainda, tá? Depois pode colocar f de x, do jeito que você quiser. Igual a, vamos fazer assim, vamos colocar 2x menos 6. Olha aí, fuleiragem. Essa é a nosso exemplo. Eu quero fazer o gráfico dessa função polinomial do primeiro grau. E aí, professor? Vamos começar? Vamos. Primeiramente, você sabe que o gráfico se dá, né, no sistema cartesiano ortogonal. O que, professor? Na cruz. Na cruz. Eu tenho o eixo y, vou fazer aqui, eixo y, tá? Esse cara aqui é o eixo y, e vamos fazer o eixo x. Está aqui o eixo x. Olha só. Two pictures. Tchau, pictures. Pronto. Eixo y e eixo x. Tá? Esse daqui é na horizontal é o x e na vertical é o y. Tá? Então, eu vou mentalizar uma coisa já. O que, professor? Olhe para o A. Olhe para o A. Olhe para o valor do A nesse momento. Olhe para o A. Quanto é? 2. Positivo ou negativo? Positivo. Então, a função é crescente. A função é crescente. K de quê? K de quê? Ela é positivo. Pô. Todas as vezes que o valor do A for positivo, a reta é crescente. Tá? Então, eu já sei que a reta vai ser para cima. Beleza. Agora eu olho para o valor do B. O valor do B chama-se coeficiente linear. Ele é o ponto onde a reta toca o eixo Y. É lá no menos 6. Então, beleza. Então, nós já temos... E você sabe a orientação do sistema cartesiano. O que, professor? Você sabe como é que coloca os valores, né? Por exemplo, no eixo X, para a sua direita é positivo, para a esquerda é negativo. No eixo Y, para cima é positivo, para baixo é negativo. Tá? Então, esse nosso gráfico aí, eu tenho certeza absoluta que o gráfico vai ser assim, ó. Vai ser bem assim, ó, esse gráfico aí. Ó, vai ser assim esse gráfico aí. Eu só tenho que descobrir quem é esse ponto bem aqui embaixo, quem é esse ponto bem aqui, ó. Esse ponto aqui embaixo eu não preciso nem descobrir, eu já sei quem ele é. Já, sou? Claro que eu sei. Mas, rapaz, esse valor aqui bem embaixo, aqui, ele é o menos 6. Esse cara bem aqui é o menos 6. Como é que eu sei que ele é o menos 6? Está aqui, ó, menos 6. Eu sei que esse valor bem aqui é o menos 6. Deixa eu ajeitar um pouco aqui. Esse cara aqui é o menos 6, esse ponto bem aqui. Agora falta eu descobrir esse cara bem aqui, ó. Quem é esse cara aqui, ó? O que foi que eu falei desse ponto bem aqui? O ponto onde a reta toca o eixo X será sempre a raiz, porque esse cara bem aqui, ó, esse cara bem aqui, ele é o eixo X, tá? Esse cara bem aqui é o eixo X, ó. Então, o ponto onde a reta toca o eixo X será sempre a raiz. E como é que eu acho esse cara? Sendo obtido igualando a função a zero. Ah, que fuleiragem. Então, eu vou pegar essa função aqui, ó, que é 2x menos 6, tá? E vou igualar a zero, tá? Pego essa função aí e vou igualar a zero. Ah, tá.
E para resolver isso daí, você sabe, ó. Tá? Para você resolver esse negócio aí, ó. Então, isso daí vai dar igual x igual a 3. Tá? X igual a 3. Por quê? Se você colocar esse 3 no lugar do x, bem aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Menos 6, 0. Ah, tá certinho. Tá? Então, irmão, eu sei que o valor desse cara bem aqui, ó, é o 3. O aluno, ele confunde uma coisa. Ele recebe uma informação, ele já imagina outra. Ele pensa assim, ó. Professor, o B é onde eu toco o Y, né? Aí eu falo, é. Então, o X é onde o A é onde eu toco o X. Bem aqui é 2. Não, não. Nota que esse 2 não vai nem aparecer aqui no meu gráfico. Tá? Bem aqui vai ser o 3. Ó. Vou colocar logo bem aqui. Ó. Bem aqui, vou colocar o 3. Ó. Esse cara aí é o 3. Tá? Como é que eu sei isso? Pela conta que eu fiz aqui, ó. Eu peguei a função, igualei a 0 e descobri que o x é 3. Ó. Peraí. E descobri que o x é 3. Tá? Por quê? Porque esse 3 aqui, ele é a raiz. O ponto onde a reta toca o eixo x será sempre a raiz, sendo obtido igualando a função a 0. Ah, tá aí, ó. Entendeu? Que fuleiragem, tá aqui o eixo x, e esse cara bem aqui é o eixo y. Esse cara bem aí é o eixo y. Peraí, não, 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 não. Volta. Esse cara bem aqui é o eixo y. Ver se eu melhoro essa situação. Não ficou legal. Rapidinho, deixa eu ver se eu... Tá? Eu só não consegui colocar o y aqui ainda. Tá aqui. Ver se vai ficar assim. Ah, entendi. Vou apagar esse y aqui. Mas você sabe que esse eixo bem aqui é o y. Um dia eu aprendo a colocar o y em cima. Tá. Então, eis o nosso primeiro exemplo de gráfico. Você nota que foi muito rápido, isso foi uma conversa assim, eu não fui precisando colocar, né, exemplos, valores para x, jogar na função, descobrir valores para y, formar os pares ordenados para traçar a reta. Não precisei fazer isso. Eu só precisei descobrir os dois valores. Que valores? Aonde toca o eixo y e onde toca o eixo x. Eu sei que onde toca o eixo y, lá é o valor do b, chamado de coeficiente linear. Aí eu já sei que é o menos 6. E para descobrir onde toca o eixo x, lá é a minha raiz. E como é que eu encontro? Igualando a 0. Aí só é resolver isso daí. Olha, o 6 passa para o outro lado positivo, o 2 passa dividindo, 6 dividido por 2, 3. Está aí, ó. E aí você pode até testar. Você coloca o 3 aqui no lugar do x, 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Fuleiragem, então realmente esse cara é a raiz, tá? Então, tá aí o nosso primeiro exemplo. Pô, fala aí com a gente bem aqui no bate-papo e me diz aí se você entendeu essa explicação de gráfico, por favor, aí. O pessoal que está acompanhando, o Guilherme, a Adriana, a Milena, coloca aí, vê se tá entendendo aí, por favor, dá o aval. Vê se entendeu essa explicação a respeito do gráfico. O Guilherme disse tranquilo. Tranquilo. É nóis. Beleza? Vamos fazer, então, o seguinte. Nós vamos criar uma ferramenta, tá? Vamos criar uma ferramenta que vai facilitar a memorização desses conhecimentos que nós recebemos nessa manhã ensolarada de quinta-feira, tá? Vamos receber essa informação e memorizar da forma que eu tanto exalto, a música.
Tá? Nós temos uma musiquinha da função polinomial do primeiro grau e nós vamos usá-la agora. Tá? Então, como está sendo gravado, melhor coisa aí é você depois aprender a letra, né? Aprendendo a letra. Alô, oi, Fernanda Pérez, voltando com o seu áudio aí. Oi. Vamos lá. Oi. Então, vamos gravar a nossa musiquinha? Vamos lá. A música é o seguinte, ó, toda a informação que a gente recebeu aqui da função polinomial do primeiro grau. Tá todo mundo ouvindo bem o áudio? Guilherme, dá o aval aí. Tá ouvindo aí, legal? Alô? Beleza? Desafinado, tá desafinado? Quem é tu para dizer que o meu violão tá desafinado, rapaz? Tá afinado? Tá afinado? Tá afinado? Tá afinado? Tá afinado? Tá afinado? Sai daí, rapaz. Vamos lá, então. Beleza? Vamos com a função polinomial do primeiro grau. A música é assim. A função do primeiro grau é uma reta. O coeficiente angular é o valor do A. Quer achar o seu valor, sempre faça uma divisão. Esqueci de falar uma coisa para vocês. Antes da gente completar a nossa música. Você já viu que na música eu estava falando, ó, a função do primeiro grau é uma reta. O coeficiente angular é o valor do A. Entendeu? Olha aí. E a gente já percebeu, tá? Agora, se você tem 2 pontos de uma reta e você quer encontrar o valor do coeficiente angular, você tem que fazer uma divisão. E é isso que a música vai falar. Note que você tem 2 situações de problemas. Qual? O camarada pode te dar a função e pedir o gráfico, ou pode te dar o gráfico e pedir a função. Tá? É possível isso, professor? Sim, e é super simples. Primeiramente, você sabe que para encontrar uma reta, você precisa de 2 pontos. Tá? Você precisa de 2 pontos. Então, você pode fazer assim, ó. Vou apagar tudo isso daqui, que é para gente fazer uma questão nesse nível aí. Tá? E depois a gente volta para a música. Calma lá, que a gente ainda tem time, a gente ainda tem tempo. Tá? O áudio está baixo. A Adriana está dizendo. Tá me ouvindo? Quando eu tocar, eu vou aumentar o volume, mas nesse momento tá bom aí de som? Aqui, pronto. Vamos fazer o seguinte, olha só. Eu quero descobrir, agora sim, olha só, Adriana, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 pontos aqui, ó, ponto A, tá? O ponto A e o ponto B, vamos supor. Ponto A, ele é 2, peraí, o 2 e 5, tá? Ele é 2 e 5, o ponto A. E o ponto B, ele é 3 e 7. Olha que fuleiragem. E eu quero descobrir qual é a reta que passa nesses 2 pontos. Tá, beleza? Então, eu sei que a função do primeiro grau, ela é assim, ela é assim, ó, y igual, tá? Y é igual a ax mais b. É assim uma função polinomial do primeiro grau, tá? Então, eu tenho bem aqui, ó, no valor do A, esse é o x do A, o 2. E quem é o y do A? O 5. Então, eu posso ver aqui nessa função, bem aqui, ó, e fazer o seguinte.
pego essa mesma função, tá? Deixa eu só melhorar esse negócio aqui. Pego essa mesma função e faço o seguinte, tá? No lugar do A, no lugar do X, eu coloco um 2. Porque o X do A é 2. E eu sei que bem aqui está sendo uma multiplicação, né? Não precisa nem colocar. E o Y é o 5. Olha o que eu fiz. 5. Depois, aqui, ó, nesta mesma função, eu posso fazer isso daqui para o B. Então, esse cara aqui é o 3. E esse cara bem aqui, ó, é o 7. Ah, tá. E o que que eu tenho bem aqui, ó, de vermelho, irmão? O que que eu tenho de vermelho aí? Eu tenho aquele sistema que você estudava lá no ensino médio, no ensino fundamental. Lá no 9º ano, você deu de cara com esse tipo de sistema aí, ó. Tá? Eu posso escrever também assim, ó, colocar assim, em vez de escrever 5 igual a isso daí, eu vou escrever isso daí igual a 5. Lá, igual a 5. Aí eu não vou escrever para cá. Escreveu, tava assim, eu só fiz virar. Tá? Então não tem esse negócio de trocar de sinal. Tava assim, eu só fiz virar. Tá? E esse 2A aqui, esse A2, eu vou escrever 2A. Ó, mesma coisa eu vou fazer para cá. Ó. Vou pegar esse cara aqui e passar para esse lado daqui. Ó. Passar para esse lado não, vou virar assim. Ó. Tá? E aqui vai ser, em vez de A3, vai ser 3A. Note, agora eu tenho um sistema bem aqui. Ó. E este sistema, para eu resolver a melhor forma, até então, para a gente resolver, é fazendo o método da adição. Então, eu vou somar esses dois caras aí. Ó. Só que antes de somar, eu posso fazer o seguinte. Ó. Eu pego esta primeira aqui, ó, essa primeira equação, podia pegar a segunda, podia qualquer uma das duas, tá? Eu multiplico por -1. Por quê? Para o B ficar simétrico. Quando somar, ele pega o lavex, pega o beco, pega o rasga, pega o vaza, ele some. Então, eu vou multiplicar por -1. Multiplicando por -1, troco o sinal desse cara, troco o sinal desse cara e troco o sinal desse cara. Eu não mexi na equação. A equação continua a mesma. Ora, a equação tem uma igualdade, bem aqui, ó, bem aqui no meio. Tem uma igualdade. A equação tem uma igualdade. Égua, tudo com E. Ó, beleza. Se você faz de um lado a mesma coisa que faz do outro, esta equação continua em equilíbrio, tá? Tá nivelada, não mexeu em nada. Então, eu multipliquei um lado por -1, o outro lado por -1. Multiplicar por -1 é trocar de sinal. Ah, que fuleiragem. Então, você percebe, irmão, que você só vai cortar esse cara bem aqui, ó, com esse cara bem aqui, ó. Olha aí, um pega o lavex com o outro. E aí você vai ter o quê? Eu vou ter o quê? Eu vou ter agora, aqui embaixo, olha, 3A menos 2A vai te dar o A. Igual A igual a quem? Aqui deu A. E aqui, ó, 7 menos 5, 2. Tá aí, ó, já descobri o A. Tá? Fiz um sistema para descobrir o A. E professor, e para descobrir o B? Ora, você pode fazer o quê? Você pode usar qualquer uma das duas equações para resolver. Você poderia fazer o seguinte, você sabe que lá em cima nós tínhamos, antes de multiplicar por -1, você tinha 2A, tá? Vou colocar uma vírgula aqui. Você tinha 2A, que somado com o B, está dando igual a 5, tá? 2A que somado com o B está dando 5. Mas esse A aqui, ele é quem? 2A. O A era 2, pô. Tá? Que somado com o B tem que ser igual a 5. Ora, isso aqui dá 4. O B é 1, pô.
o B é 1. Entendeu? Então, nós já temos aí que o B é 1. Ah, tá. Só mudar esse negócio aqui também. Pronto. O B também é 1. Tá? 2 vezes 2, 4. Somado com alguém para dar 5. Logo, o teu B é igual a 1. Tá? Ah, tá, beleza. Então, eu descobri a solução desse sistema. Agora, eu posso dizer qual é a função. Vou te falar qual é a função. A função é essa. Ó. Y igual... O A que a gente descobriu foi o 2. Vezes X igual a 2 vezes X. E o B que a gente descobriu foi 1. Tá aí, ó. Esta é a função da reta que passa nesses 2 pontos aqui, ó. Eu tenho certeza absoluta. Tá aí. E esse sistema aqui eu reduzi, né? Eu fiz mais rapidinho aqui, fui reduzindo aqui para dar tudo certinho aí nessa tela. Entendeu até aí? Tá? Aí veio um aluno assim, né? Professor, eu fiz exercício, não sei se está certo. Por que tu não testa? Pode testar, claro, rapaz. Ora, bicho. Olha de fuleiragem. Olha aqui, pequeno ser saltitante da floresta encantada. Você pode fazer o seguinte, eu quero saber se isso aqui está certo. Você pega esse 2 bem aqui, ó, coloca bem aqui, ó. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Olha quem está do lado do 2. O 5. Realmente passa nesse ponto A. Professor, e o B? Teste para o B também, seu otário. Você vem aqui, olha bem, veja bem, meu bem. Pega esse 3 aqui, ó, coloca bem aqui, ó. 2 vezes 3, quanto é que dá? 6. Mais 1, 7. Olha aqui, ó. Entendeu? Então, realmente, a equação que a gente achou, os pontos que estão sendo dados, A e B, satisfazem a equação. Tá, beleza? Confirma aí pra gente se você entendeu no bate-papo. Dá o seu aval aí, coloque sim ou não, ou pergunte alguma coisa que você não acompanhou, se você perdeu. E eu explico de novo. Por favor, se comunique. Se comunique. Sim, professor, entendi, a Milena disse. Oh, glória, estaremos aqui reunidos. Não estávamos em Jerusalém. Muito bom, pessoal que está entendendo. Legal. Mas essa maneira, eu vou repetir para vocês e vou frisar uma coisa. Essa maneira é a maneira Pikachu. Você pode ser um Super Saiyajin, nível 17. Como assim, professor? Você pode aumentar o seu Ki. Esse modo de resolver aí por sistema, às vezes, não é toda vez, é um pouco mais complicado, né? Às vezes o camarada acaba errando, complicando, jogo de sinal, esse negócio, eu nem me meto com esse negócio de jogo de sinal. Nem existe isso, né? Mas esse é um outro assunto. Mas olha só, a gente vai tocar já a música. A Milena está esperando a música aí, não esquecendo que essa música ela está sendo colocada em todas as rádios mundialmente, e nós estamos gravando para fazer o show, né? E graças a Deus, uma aceitação no mercado, todo mundo lá em casa gostou. Bem, mas continuando, presta atenção. Esse é o modo Pikachu de achar a equação, tá? A gente pode fazer um modo mais rápido. Como assim, professor? Olha só que fuleiragem. Acompanhe a explicação para logo depois a gente cantar a música que a Milena e companhia estão esperando. Presta atenção, vou apagar aqui, ó. De novo, eu tenho esses 2 pontos, ó. Tenho esses 2 pontos, tá? Mas aí eu não sei fazer por aqui, por sistema. Então vamos apagar. Apaguei o sistema. Tá? Eu já sei que a resposta é essa daqui, ó. Esta é a função. Tem alguém com áudio ligado aí? Desligue o seu áudio, por favor. Estou ouvindo aqui, tá? Beleza. Aí, olha só.
Eu quero encontrar essa equação aí, essa equação da reta que passa por esses dois pontos, A e B. Não conheço, eu não conheço. Tá? Um modo de fazer é substituindo o x no lugar do x, o y no lugar do y, e fazendo aquele sistema. Tá, beleza? Esse é o primeiro modo. É o Alexandre que está com o áudio ligado aí. Alexandre, desligue seu áudio aí, que eu não sei fazer por aqui, ainda vou aprender. Não.